Boa noite, amados. Estamos aqui mais uma vez para o culto comemorativo do mês da família, mais um culto. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco no domingo passado e estamos aqui. Eu queria colocar alguns avisos rapidamente com relação à EBD, aos sábados, né? Está entrando às 9 horas com a educadora religiosa, a irmã Ana Cláudia. Aos domingos também estamos com as EBDs, tem a classe única aqui no templo. Temos no anexo também várias classes, já vai para quatro domingos. Então, nós estamos aguardando aqueles que ainda não puderam vir. E está sendo uma alegria muito grande. Então, queridos, no Ministério e Família, nós temos orado muito pelas nossas igrejas. Estamos solidários com as famílias que tiveram perdas nessa pandemia. Nossos corações estão tristes pela separação, mas estão felizes porque os nossos queridos estão diante do Senhor. Né? E nossa oração tem sido para que Deus nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, que logo, logo todos sejam vacinados. Essa tem sido a nossa oração. E enquanto não, pedimos que Deus dê paz, dê harmonia no lar, dê entendimento, dê parceria, dê cumplicidade aos casais, porque sabem que o momento é difícil, estamos restringidos a várias coisas, né? De sair, de passear, se divertir, e eu sei que a pressão tem sido grande nos lares, mas rogamos a Deus que nos dê longanimidade. E agora eu vou estar orando, dando início ao nosso culto do mês da família. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, glorificado de eternidade a eternidade, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nos dá de mais uma noite estarmos aqui prestando culto a Ti. No mês da família, o mês de maio, o mês que a nossa igreja, que se preocupa tanto com as famílias, Senhor Deus, separa. As igrejas batistas também separam para se comemorar, para ali um momento especial, né, para as famílias, para a reflexão, já que a nossa vida é tão corrida. Então, no mês de maio, nós damos essa parada para que possamos, juntos, como irmãos, estar vendo aquilo que precisamos melhorar, aonde estamos errando. Isso precisamos fazer todos os dias. Mas o do mês de maio é um mês especial. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem nos proporcionado. Sabemos que estamos aqui foi porque as suas misericórdias foram renovadas na vida de cada um de nós. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo. Obrigado por aqueles que não estão podendo vir, que o Senhor possa estar levando alegria a eles, ó Pai, mesmo na dificuldade. E pedimos, ó Pai, que em breve possamos estar todos juntos aqui na sua casa. Obrigado por tudo, ser com cada momento desse culto, que hora se inicia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a
Bem-aventurado sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Então, o tema separado para o mês de maio, o mês da família, é famílias que amam a Deus, vivem debaixo da graça. E a divisa se encontra em Salmos 103, 17 e 18, que diz: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Vamos passar agora o momento de louvor. Eu estarei lendo o Salmo 150, versículo 1 e 2, onde diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai a Deus. Este momento, irmão, é um momento também tão especial, né? É um momento de adoração, é um momento do nosso louvor, da gente cantar com o coração também. Esteja aí onde você está nesse momento, louvando a Deus, né? Colocando seu coração aí nesse louvor maravilhoso. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, andar ao teu lado, viver ao teu lado, Senhor.
Vamos passar agora o nosso momento de ofertório. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, coloque-o agora aí à sua frente, né? Eu estarei lendo mais uma passagem, onde lá está lá em Provérbios 3, 9 e 10, onde diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, dos teus servos que, em obediência a ti, Senhor, estão trazendo aqui no teu altar. Pai amado, Deus bendito, esteja visitando cada uma dessas famílias, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, da necessidade de cada uma, que o Senhor esteja abençoando cada dia, cada vez mais, as famílias da nossa igreja. Ó Deus, que o Senhor esteja derramando sobre cada família, sobre cada lar, a saúde, a paz, a alegria, a força, o renovo, Senhor, principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Senhor, seja com essas quantias, ó Pai, que as pessoas, os nossos irmãos que estarão trabalhando com essas quantias, tenham sabedoria, discernimento, ó Deus, para estar empregando essas quantias nos lugares devidos, ó Deus, para o engrandecimento do teu reino. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Açúcar adoça o meu viver, assim como você. Mãe, você é a razão do meu viver. Te amo muito, mãe. Feliz Dia das Mães. Mãe, você é uma pessoa muito especial. Você é uma mãe linda, simpática, fofa, protetora. E sempre que possível você quer tentar agradar a gente. Eu te amo muito. Um beijo. Oi, mamãe, tudo bem? Então, eu vim aqui te desejar um feliz Dia das Mães, né? Faz sua parte abençoar, que você possa se divertir bastante, curtir esse dia. Eu te amo, mesmo você sendo um pouquinho, bem pouquinho, estressada. Mas você me dá bronca pelo meu bem, você me vai, me bota de castigo, mas eu sei que tudo isso é pro meu bem. Você tira meu celular, coisa que eu não gosto muito, mas, né? Que mandou a gente aprontar, né? Mas tá. Mas feliz Dia das Mães, um grande beijo e tchau. Minha mãe é mulher de oração, inteligente, trabalhadora e esforçada. Te amo, mãe. Quando eu te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três. Então, agora nós vamos passar o momento da palavra para a mensagem. Peço que você que está nos assistindo nesse momento, ore conosco, coloque seu coração diante do Senhor, diante do altar, se concentre nesse momento, porque é um momento tão importante. É a mensagem, a palavra diz, né? A mensagem. É a mensagem que Deus colocou no coração do nosso pastor para nos transmitir. Então, que nós possamos ouvi-la, pensar naquilo que nós
podemos melhorar, naquilo que nós estamos errando, naquilo que nós já acertamos, pedindo as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, que Ele possa estar usando o nosso pastor como tem feito até o dia de hoje. Eu vou estar orando. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, diante do Senhor nos encontramos. Em primeiro lugar, para te engrandecer, para dizer que só o Senhor é Deus. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Tudo que existe, tudo que vai acontecer, tudo está diante do Senhor. Todas as coisas foram feitas, foram criadas, estão sendo controladas pelo Senhor. Nada foge do seu controle. E nesse momento, Pai, em que vamos estar ouvindo a Tua mensagem, prepara os nossos corações, prepare as nossas mentes e use o Teu servo, Senhor Deus, para a glória e honra do Teu nome que nós oramos. Amém. Uma alegria, irmãos, poder falar nesse instante à igreja e muito especialmente nesse dia especial para as mamães, e aproveito para parabenizá-las por esse dia tão alegre, tão feliz. Quero nesta noite falar sobre mãe excepcional. E o texto é o texto de Gênesis, o texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 21, e Êxodo capítulo 2, de 1 a 10. Ordenou o faraó Tutmoses primeiro as parteiras dos hebreus Sifrá e Puá: quando atenderes as parturientes hebreias, observem se a criança é menino ou menina. Se for menino, matai-o; se menina, que viva. Tementes a Deus, as parteiras não fizeram como ordenou Faraó. Então, Faraó decretou que todo menino que das hebreias nascessem deveriam ser lançados nas águas do rio Nilo, mas as meninas poderiam viver. Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 21. Continuando. Então, um dos homens da tribo de Levi casou-se e a sua mulher concebeu e deu à luz a um filho menino. Vendo a criança e observando que era um menino formoso, não lançaram nas águas do rio, mas o esconderam. Passados 3 meses, e já não podendo escondê-lo por mais tempo, a mãe do menino betumou com piche um cestinho e nele colocou o menino e o colocou nas águas do Nilo para que a correnteza o levasse. Ordenou, porém, à irmã do menino que observasse o que aconteceria com a criança. Descendo pela correnteza do rio, o cesto betumado com o menino dentro foi avistado pela princesa, filha de Faraó, que ordenou a uma das aias que buscasse o cestinho e, abrindo-o, viu que era um menino dos hebreus e a criança chorava. Então, por compaixão pela criança, resolveu ficar com ela. Disse-lhe então a menina, que a tudo observava: queres que eu encontre uma ama de leite que alimente o menino e o crie? Respondeu a princesa: vá e traga-me uma hebreia para que amamente este menino. A menina correu e chamou a própria mãe, a mãe do menino. Disse então a filha de Faraó: cria essa criança para mim, e eu lhe recompensarei com um salário. Então a mulher levou a criança e o alimentou e criou. Quando o menino desmamou, ela o levou ao palácio para ser criado como filho da filha de Faraó. E ela o chamou de Moisés, porquanto dizia: das águas do Nilo o resgatei.
capítulo 2 de Êxodo, versículos de 1 a 10. Queridas e queridos, tomo o relato sobre uma extraordinária mulher, uma hebreia zelosa, corajosa, de grande valor para o povo judeu, o povo de Deus. Seu nome era Joquebede, mulher temente a Deus, que Deus usou em seus propósitos para com aquele povo que seria conhecido pelas nações do mundo, pelos séculos e séculos seguintes, como o povo de Israel. Quero convidá-los, e especialmente convidá-las, a juntos extrairmos desse texto bíblico lições que o Senhor quer que aprendamos como exemplo. Com o exemplo dessa mulher crente, que foi um instrumento de máxima importância nos planos de Deus, com o propósito de livrar o povo hebreu das mãos egípcias, opressora, e torná-los uma grande nação, de onde surgiria milênios mais tarde o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Joquebede foi a mãe de Moisés, o grande líder, o grande libertador, o extraordinário legislador hebreu, autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Juntos, observemos a atitude dessa mulher que, em meio a uma situação política aterrorizante, que colocava em risco de morte o seu formoso bebê, foi corajosa e digna, e como crente no Deus de Israel, no Deus dos hebreus, que é o nosso Deus, agiu exemplarmente. Espero, meus queridos, minhas queridas, que as lições aprendidas deste texto, com a experiência de Joquebede, nos torne melhores pais, melhores mães, melhores avós. E por que não melhores servos do Senhor, para sermos usados por Ele em seus planos. Imagine, irmã, imagine só por um instante você vivendo debaixo de uma orientação do poder político tirano, de um poder político tirano, sanguinário, que exigisse, que cobrasse por lei a morte do seu bebê. E você ficasse grávida, estivesse grávida. Essa era a realidade de Joquebede. Ao dar à luz ao seu bebê, esse menino, ela teria que levá-lo até as margens do rio Nilo, assim determinava a lei, e lançá-lo aos crocodilos que infestavam as águas daquele rio. Rio, para os egípcios da época, um rio sagrado. Joquebede adotou 3 atitudes que fizeram dela um modelo de mãe digno de ser copiado, de ser imitado por nós. Destaco a primeira atitude. Versículo 2. A mulher concebeu e deu à luz um filho, um menino. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Joquebede, esposa de Arão, ao dar à luz àquela criança, quis vê-lo e viu que era um menino formoso. Quantas hebreias, naqueles dias, ao darem à luz, perguntavam antes de ver a criança, menino ou menina? E sendo informada de que era menino,
diziam: não quero ver, não quero nem ver. Não quero nem ver. Lance nas águas, levem para o Nilo. Joquebede quis ver o menino. E porque quis ver, viu que era um menino perfeito, saudável, e que podia ser criado para a glória do Deus dos Hebreus, o seu Deus. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para perguntar à irmã e ao irmão que me ouve. Vocês veem nos seus filhos, nas suas filhas, formosura? Você percebe que ele pode ser, ou ela pode ser, criado formoso, formosa, para a glória de Deus? A palavra hebraica que se traduz para o português como formoso, no original, significa exclusividade perfeita, perfeição de rara beleza. De forma que o texto poderia ser traduzido da seguinte maneira: Joquebede olhou, viu a criança, viu que era um menino exclusivamente perfeito e, por isso, digno de ser criado para Deus. Joquebede olhou para o filho dela, olhou para a criança que acabava de dar à luz. Por isso viu formosura nele, perfeição exclusiva, para valer os riscos de criá-lo, para que se cumprisse na vida dele os propósitos de Deus. Nenhuma criança nasce no mundo sem que Deus não tenha um propósito para ela. Todos os teus filhos, tuas filhas, especialmente você que é crente, servo do Senhor, saiba que Deus tem propósitos específicos para a vida deles. Então, Joquebede viu que o menino era formoso e resolveu criá-lo para a glória de Deus. Aquele menino havia nascido, e ela entendia isso, para o louvor de Deus e não para alimentar crocodilos. Amados e amadas do Senhor, pais e mães crentes, os nossos filhos nascem para ser vistos por nós, dentro dos propósitos divinos. Os nossos filhos e filhas não são exclusivamente nossos, são do Senhor também. E devem ser criados para Ele, para o Senhor, para que o Senhor cumpra os propósitos dEle na vida deles. É assim que você olha para os seus filhos, é assim que você vê tuas filhas. Queridos e queridas, vocês estão gerando filhos e filhas para a glória de Deus ou para a voracidade dos crocodilos mundanos, entidades satânicas que rondam os nossos filhos e filhas para devorá-los? Você tem olhado para os seus filhos e filhas e visto neles qualidades, formosura de caráter, beleza espiritual, perfeição de alma que valha o seu esforço e até o seu sacrifício para criá-los para Deus? Você só conseguirá ver qualidades neles, nos seus filhos e filhas, se vocês estiverem olhando para eles. E acrescento ainda, olhando para eles e por eles. Como que vigiando no sentido de cuidado. Moisés foi zelosamente preservado em vida e cuidadosamente protegido para que servisse a Deus. E o resultado desse esforço nós podemos ver nos escritos pentateucos, os 5
primeiros livros da Bíblia, livros até sagrados para os israelitas, para os judeus. Temos aqui então, meus queridos, a primeira lição. Para Arão e Joquebede, Moisés não era motivo de preocupação, não era motivo de aborrecimento pelos cuidados extras que a sua criação exigiria. Joquebede olhou para ele e constatou que havia motivo de alegria em poder criá-lo para que fosse uma bênção. Moisés não seria motivo de problemas, seria bênção. Ele não era um problema, mas solução. E para isso, ela, como mãe, se dedicaria, que fosse a vida toda. Infelizmente, meus amados, para muitos pais, alguns filhos são vistos como problemas, como problemáticos. Tenho ouvido ao longo do meu ministério alguns pais dizerem num misto de tristeza e decepção: esse menino, essa menina, só me dá trabalho, é um problema. Amados do Senhor, devemos ver e criar os nossos filhos para que eles não se tornem um problema. Devemos tê-los debaixo dos nossos olhos para que eles não se tornem um problema. Olhem por eles, orem por eles e cria-os para o Senhor e eles serão uma bênção. Vocês devem criá-los de maneira que eles se sintam amados, desejados, queridos, estimados, mesmo que nasçam em tempos e em meio a situações que lhes pareçam difíceis, adversas e trabalhosas. Que eles se sintam vistos por vocês e não vigiados. Filhos que são criados como bênção e na palavra de Deus não precisam ser vigiados, mas cuidados, zelados e amados. Papais e mamães que me ouvem nesta mensagem, tenham todo o cuidado no trato com seus filhos e filhas. Cria-os para a glória de Deus. Nosso dever como pais e mães crentes é o de criá-los para Deus e não para o mundo. Não depreciem seus filhos. Ajude-os a vencerem suas limitações, ultrapassarem seus próprios obstáculos, a alcançarem na vida um patamar mais alto, mais elevado do que o seu. Se esforcem nisso. Só para ilustrar como não preciar e ajudar o teu filho e filha, um poema traduzido de autor desconhecido, que fiz adaptações de rima com o acréscimo do título e acréscimo de algumas palavras para ajeitar a estrofe. Poema Família Exemplar. Papai, papai, consegui dar 2 saltos, diz orgulhoso e feliz o menino com seu feito. E daí? Por que não foram 3 de uma vez? Resmunga o pai contrafeito, deixando o menino sem jeito. Mamãe, mamãe, gritou a menina molhada, limpando as mãos no avental. Lavei toda a louça, mas o chão da cozinha virou uma poça. E daí, moça? Agora seque a poça. Limpe logo esse chão, para não ter confusão. Papai, papai, terminei, cortei toda a grama, diz o exausto rapaz. Que bom. Agora me deixa dormir em paz, diz Iracundo e Mordaz, o pai do rapaz. Mas eis que na casa ao lado vive uma família feliz, gente crente, contente, que passa o dia cantando apesar da vida social similar. Lá também os filhos cumprem tarefas, trabalham nas tarefas do lar para ajudar. Papai, papai, consegui uma proeza. Veja a minha destreza.
consegui dar 2 saltos sem desequilibrar. Viva! Que bom! Você será sempre meu campeão, responde o pai, dando atenção. Mamãe, mamãe, grita entusiasmada a menina toda molhada. Lavei toda a louça, mas o chão da cozinha está uma poça. Que bom, filha, não te preocupes, mamãe cuida da poça. Sabe, você está se tornando uma linda moça. Pai, papai, cortei a grama, limpei o quintal, diz o exausto menino, quase um rapaz. Que bom, filho, muito obrigado. Agora tome um banho e descansa. Você é demais, está se tornando um belo rapaz. Pergunto, não respondam para mim, para si mesmo respondam. Qual das 2 famílias está sabendo os filhos criar para o mundo abençoar? Não, não é a primeira, com toda certeza. Os pais da primeira não têm destreza, que tristeza. É a segunda. A segunda, digo com firmeza, a segunda é a família exemplar que devemos imitar. Segunda atitude elogiável de Joquebede. Versículo 2 ainda. Vendo a mulher que o menino era formoso, escondeu-o por 3 meses. A mãe de Moisés, enquanto pôde, corajosa e trabalhosamente, o protegeu dos perigos que o cercavam. Com toda certeza, com absoluta certeza, posso afirmar que a tarefa de guardar Moisés, além de corajosa, foi muito e gradativamente trabalhosa. Cuidados especiais precisaram ser tomados para não revelar a presença de um menino recém-nascido entre os hebreus. Seu choro tinha que ser evitado. Suas roupinhas tinham que ser lavadas e enxugadas, sem que as pessoas percebessem. A compra de alimento especial para o bebê Moisés tinha que ser feita de forma discreta, sem chamar a atenção, para não despertar curiosidades. Cuidados especiais, além dos normais, tiveram que ser tomados pela família para não revelar a presença de um bebê menino naquela casa. Joquebede, por mais que se orgulhasse das gracinhas do bebê Moisés, não podia mostrá-lo publicamente, não podia sair com ele às ruas, tendo-o nos braços. Joquebede, a mãe de Moisés, por mais trabalhoso que fosse, tenho certeza, o guardaria consigo para sempre, se as circunstâncias permitissem. 3 meses. 3 curtíssimos meses. E Moisés, forte e sadio, chorava e dava risadas que podiam ser ouvidas à distância. 90 dias. 90 dias de completa e total dedicação e amor. 12 semanas vividas exclusivamente para ele, para o menino Moisés. Papais e mamães, servos e servas do Senhor, como pais, como mães, vocês estão sendo eficientes na proteção dos seus filhos e filhas? Perigos 1000 os espreitam, querendo molestá-los e destruí-los. Vocês estão sendo eficientes? Vocês os estão protegendo? Os nossos filhos estão expostos à violência física nesses dias tenebrosos. Assalto nos bancos, balas perdidas, constante risco de morte. Mas isso não é tudo.
eles também estão convivendo em meio a uma sociedade cruelmente má e devoradora de vidas. Nossos filhos e nossas filhas, nossos netos e netas, lidam com pessoas promíscuas, de mente doentias, moralmente enfermos de alma, pessoas sem caráter ou com o caráter deformado, desajustado. Meninas estão engravidando precocemente, coleguinha deles. Eles estão lidando com valores morais distorcidos do que apregou a palavra de Deus que você defende. Eles estão tendo contato através das mídias a serviço de Satanás, mídias que procuram minar os valores bíblicos apregoados pelas Escrituras Sagradas que vocês, pais, adotaram como palavra de Deus e os seus conceitos como valores sadios para a formação dos seus filhos. Mas a mídia está aí, a mídia satânica está aí, distorcendo, ensinando coisas completamente distorcidas do que apregou a palavra de Deus. E os valores deles, irmãos e irmãs, os valores morais, os valores espirituais, estão sendo atacados. Você está olhando, está cuidando do seu filho, da sua filha. Hoje, mais do que em qualquer outra época da história humana, os pais precisam se posicionar na defesa de seus filhos e em uma proporção muito mais abrangente do que qualquer outra época do passado. Temos hoje, meus queridos, que os livrar das agressões físicas, mas também das agressões morais e espirituais. Lutem em oração. Lutem em constante oração por eles. Gosto de uma frase das Déboras, grupo de oração das mães que oram pelos filhos. Elas dizem: mães de joelhos, filhos de pé. Na nossa igreja, elas se reúnem toda quarta-feira à tarde, às 16 horas. Venham, se você não está orando pelo seu filho, venha orar. Especificamente pelo seu filho, pela sua filha. Vou repetir a frase: mães de joelhos, filhos de pé. Lutem consigo mesmas, consigo mesmos, para que vocês não esmoreçam, meus queridos. Esforcem-se para que teus filhos e filhas, teus netinhos e netinhas, conheçam e amem a Jesus. E mais do que conhecer, o recebam como Senhor e Salvador. A que ponto você tem se esforçado na ministração da palavra para os seus filhos, seus netos, a ponto de que eles possam receber Jesus como Salvador? Ou você está deixando isso para a igreja, para o pastor? Isso é missão do pai e da mãe. A igreja complementa, o pastor pode complementar. Com certeza, papais e mamães, os nossos filhos e filhas, elas não gostam do zelo e o cuidado com eles. Eles reclamam quando estamos ali, né, orientando, falando, exortando, conduzindo, vigiando, enfim, eles não gostam. Mas, papais e mamães, cabe a nós, e somente a nós, zelarmos e cuidarmos deles. Essa é a missão que Deus nos deu. Cabe a nós criarmos toda a proteção possível para que eles se mantenham livres do mal, dos maus relacionamentos,
das más companhias, das mídias pornográficas, das drogas que está aí nas ruas, do vício, do crime e especialmente do destino infernal que aguarda a todo aquele que não for salvo da miséria do pecado por Jesus Cristo. Tenho dito no púlpito, neste púlpito da Primeira Igreja Batista da Freguesia, que no céu só entram aqueles nossos filhos que receberem Jesus como Salvador pessoal. Os meus netos não entrarão no céu porque eu sou crente, porque eu sou servo, porque eu sou pastor. Eles terão que entrar porque receberam Jesus como Salvador e Senhor. Amados filhos e filhas que me ouvem neste momento, permitam-me dizer algo a vocês. Na maior parte das vezes, nós, pais e mães, temos razão na vigilância que zelosamente exercemos sobre vocês, pois conhecemos mais sobre as ciladas da vida, sobre os enganos e os engodos existenciais do que vocês. Mesmo que vocês tenham mais cultura, mais diploma, mais estudos do que nós, mesmo que vocês saibam usar essas máquinas modernas que a geração dos seus pais tem alguma dificuldade em lidar e não conseguem aprender a manusear, lembrem-se, teus pais já viveram mais tempo que vocês. Lembrem-se disto. Portanto, não subestimem. Não os subestimem. Eles entendem, sim, senhores. Eles entendem da vida muito, muitíssimo mais do que vocês, em toda a cultura que alcançaram. Filho, filha, querido e querida, mesmo que você seja PhD em alguma formação e os teus pais sejam analfabetos, não se enganem sobre uma verdade irrefutável. Eles são doutores em experiência de vida, formados pela Universidade da Vida. Eles possuem milhares de aulas práticas diárias, alcançadas ao longo dos anos vividos. Respeite-os. Permitam-me ainda dizer que vocês, quer vocês gostem ou não, quer aceitem ou não, como seus pais, eles deverão fazer, sim, todo o possível, tudo que for possível para proteger vocês, para livrar vocês dos perigos de morte que cercam vocês, perigos de morte física, perigo de morte espiritual, perigo da morte eterna. Eles podem sim, porque eles têm mais experiência do que vocês. E mais, porque eles foram colocados por Deus na vida, porque vocês foram colocados por Deus na vida deles para que eles cuidassem de vocês. Mamães e papais, vocês devem agir como Joquebede e Arão, pais de Moisés. Enquanto for possível, ame-os, proteja-os e os abençoe com vosso zelo, carinho e com as vossas orações. Filhos, é isso que vocês devem fazer quando chegarem a ser pais e mães. Amarem seus filhos, proteger os seus filhos, zelar pelos seus filhos.
aqueles dias, os dias de Moisés, eram tremendamente desafiadores, dias difíceis. Mas Joquebede, mãe de Moisés, deu conta do recado. Moisés foi um bebê amado, cuidado, protegido pelos seus pais, pela irmã Miriam e pelo irmão Arão. Mas vamos à terceira atitude de Joquebede, que a qualifica como mãe modelar. Versículo 3. Não podendo mais esconder o menino por mais tempo, tomou um cesto de junco e o betumou com piche, calafetando-o. E nele pôs o menino e o colocou para a correnteza do rio levá-lo. Joquebede percebeu que não conseguiria mais manter consigo o bebê. Chegara a hora de deixar Moisés seguir o rio da vida para que ele sobrevivesse. Havia chegado o momento de ficar sem o seu formoso bebê. E ela fez, naturalmente, com dor no coração, mas o fez. Fez o que era preciso ser feito. Preparou para partir. O texto diz, quando não podia mais escondê-lo. Permitam-me dizer, quando não mais podia retê-lo. No caso de Joquebede, Moisés só tinha 3 meses, 90 dias, mas ela precisava deixá-lo partir. É isso? Fez dela uma exceção. Na verdade, meus queridos, minhas queridas, há momento na vida de todos os pais, de toda mãe, na qual há um momento de despedidas, no qual os nossos filhos precisam partir, saírem do nosso domínio, seguirem seus próprios caminhos, seguirem pela correnteza do rio da vida, por mais crocodilos que haja ameaçando-os, devorá-los, por mais perigos que possa acontecer ao longo dos dias que eles vão seguir sozinhos. Papais e mamães que me ouvem, chegará o momento no qual o teu filhinho, a tua filhinha, sairá do ninho. Qual filhote de águia para aprender a sobreviver sozinho, a voar sozinho? Ou serão devorados pelos predadores? Abra aqui um parênteses para usar a figura da águia. As águias fazem seus ninhos nos altos penhascos e ali criam seus filhotes, alimentando-os no bico diariamente. Mas chega o tempo em que as mamães águias passam a ensinar seus filhotes a voarem, porque chegará o dia em que no ninho não poderão mais ficar. Chega o dia em que as pequeninas águias voam para a amplidão do espaço azul, celeste, e vão fazer seus próprios ninhos. Vão constituir suas próprias famílias. Vão seguir os seus próprios destinos, os seus próprios rumos. Isso significa, irmãos, trazendo para a realidade da família, que precisamos preparar os nossos filhos e filhas para seguirem sozinhos a qualquer momento. Devemos prepará-los para servirem vida afora, para seguirem vida afora, cercados de perigos mil, mas certos de que não afundarão, porque preparamos tudo para que eles não afundem na vida, não sejam devorados pelos crocodilos predadores ao longo da vida.
e naveguem pela vida em segurança. Eu imagino o cuidado com que Joquebede, Arão, prepararam um cestinho para acomodar Moisés. Examinando o cestinho para ver se não havia alguma fenda que pudesse permitir a água penetrar no cesto. Todo cuidado, todo zelo. Quem sabe fizeram até experiência dentro de casa para observar o que estava acontecendo. Papais e mamães, quando vossos filhos, no momento certo, desejarem navegar, voar sozinhos, é preciso deixá-los ir. Ainda que sob discreta vigilância nossa, ou eles jamais aprenderão a se autodefenderem, a se manterem por si só. Ao longo do meu ministério, acompanhei vários casos em várias famílias, que depois dos filhos seguirem formados, formando a própria família, as mamães, especialmente as mamães, interferindo lá junto às noras para orientar as noras, para dizer como deve ser feito com o filho. Deixe eles se entenderem. Eles se entendem. Eles estão formando o seu próprio ninho. É claro que a saída dos nossos bebês de debaixo de nossa proteção, nosso controle, nossa influência, não é uma situação fácil para nós, pais, administrarmos. Mas é necessário. É necessário. Querer ajudar os nossos filhos é uma coisa, meus queridos. Prendê-los à nossa maneira de ser e viver é outra, muito diferente. Se você, papai, mamãe, vai permanecer ditando ordens, metendo-se na vida matrimonial, na vida profissional, das escolhas do seu filho, sua filha, já adulto, você está incorrendo em um gravíssimo erro, que pode fazer naufragar o cestinho que você arrumou com tanto zelo e preparou para eles. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam-me. É possível avaliar a dor, a angústia no coração de Joquebede ao deixar o seu formoso bebê na correnteza, vendo o Nilo afastando dela. É impossível quantificar o quanto de lágrimas foram derramadas enquanto aquela mãe preparava o cestinho de juncos. Quantos soluços se misturaram com o farfalhar das palhas no preparo do cestinho. Mas Joquebede sabia que era preciso deixá-lo ir, ou seria descoberto e morto. Quando pequeninas, as minhas meninas foram colocadas em lindos cestinhos, ironicamente conhecidos comercialmente como Moisés. Todas elas ficaram em cestinhos chamados Moisés. Vocês, mamães e papais, precisam preparar seus filhinhos. Precisam preparar para os seus filhinhos, suas filhinhas. Não as cestinhas chamadas Moisés, mas os cestinhos como preparado para Moisés, trabalhoso, bem entrelaçado, calafetado, à prova de naufrágio ou de transbordos da vida. Joquebede usou os juncos. Os juncos do Nilo, mais tarde, da época que estamos tratando, foi chamado pelos gregos de papiro. Os papiros é uma planta que nasce às margens e dentro da água no Nilo.
E nos dias de Joquebede era muito utilizada para vários fins comerciais, inclusive na confecção de um material parecido com o papel que os egípcios utilizavam para grafar seus escritos, suas escritas e desenhos. Foi com papiro que a mãe de Moisés construiu um cestinho, o barquinho, para Moisés ser colocado no rio. Um cestinho de papiro para Moisés seguir o curso do Nilo, o curso da vida. Papiro, meus queridos, que lembra escrita. Escrita que lembra escrituras, registros. Escrituras que nos lembra a palavra de Deus revelada a nós, escrita para a nossa orientação de vida, a base da nossa fé. Fé que inclui o nosso modo, nosso comportamento de vida. Irmãos e irmãs, o cesto na qual devemos colocar os nossos filhos na correnteza da vida tem a ver com a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que devem ser usadas como material para evitar o naufrágio deles. A palavra de Deus precisa ser entrelaçada, ensinada, prensada no coração deles. E ela precisa ficar ali como ensino perpétuo na personalidade deles. Foi em papiro que pela primeira vez foi escrita a seguinte frase: ensina a criança o caminho em que deve andar, pois quando for adulta não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Mamães e papais, deem o devido valor à escola bíblica doutrinária, à escola bíblica dominical. Ensine os seus filhos a dar valor a essas organizações. Ensine os seus filhos a gostarem do culto da tua igreja, os presenciais. Assista com ele os cultos online. A propósito, eu quero lhe perguntar, você, papai e mamãe, onde estão os teus filhos agora? As tuas filhinhas? Estão aí debaixo dos teus olhos? Estão ouvindo o que você está ouvindo? Onde eles estão? Você tem assistido os cultos da sua igreja em casa, diante do seu televisor, com seus filhos ao redor? Eu tenho, como pastor, solicitado isso dos membros da igreja, que reúnam no dia de domingo, no horário da transmissão, a família, para cultuarem juntos, para estarem juntos, comentarem o sermão. E é assim que você tem feito? O versículo 3 declara: não podendo mais escondê-lo, Joquebede preparou um cestinho com betume e piche. O betume a que se refere o texto não era como o betume de hoje, extraído e trabalhado aí por algumas empresas petrolíferas modernas. O betume no Egito, na época de Moisés, era uma mistura de petróleo. Os samaríanos não chamavam naquela ocasião de petróleo, mas chamaríamos hoje, uma mistura do petróleo com um barro argiloso. Era até usado na construção, foi muito usado em construção. O revestimento do cestinho precisava ser feito com barro bitumoso. Era necessário não só para impermeabilizar o cestinho, impedindo a invasão de águas e o naufrágio do cestinho, mas também e especialmente para
manter o interior do cestinho isolado do calor. Educados na palavra de Deus e convencidos da autoridade e utilidade dessa palavra, os nossos filhos ficarão isolados do calor da corrupção, do desajuste moral que domina as pessoas, que está dominando a sociedade, o mundo atual, o mundo ímpio atual. O mundo sem Deus, sem amor espiritual. Se cuidarmos para que eles possam ficar isolados dentro do cestinho da palavra do Senhor, eles estarão isolados de tudo que queima os nossos princípios e esperanças espirituais. Quero ir para a conclusão, meus queridos. 3 atitudes qualificam Joquebede como mãe exemplar. Ela desejou, amou e esperou ansiosamente o nascimento de Moisés. Quando Moisés nasceu, ela ansiosamente quis vê-lo, e ao ver o filho formoso, o guardou, o protegeu, o defendeu, o quanto foi possível, o quanto pôde. Quando percebeu que era mais perigoso para o seu bebê ficar com ela o deixou ir. Ela abriu mão de tê-lo com ela para o bem-estar e segurança e felicidade dele, de Moisés. Mas Joquebede ainda é classificada como modelo de mãe, especialmente por ser ela uma mulher de fé, que confiava no Deus dos Hebreus, que é o nosso Deus. O nome Joquebede tem um significado interessante. Joquebede significa Deus é minha glória. Joquebede fez a parte dela, foi corajosa, engenhosa, e em meio a uma situação adversa e perigosa, ela queria dar a seu bebê não queria dar o seu bebê à voracidade dos crocodilos. Não queria participar daquele ritual pagão, macabro, inventado pela mente idólatra dos egípcios daquela ocasião. Ela fez o que tinha que ser feito e confiou que Deus agiria em favor dela e do seu bebê naquilo que fosse preciso e ela não pudesse fazer. Há muita coisa que eu não posso fazer por minhas filhas, não pude fazer. Há muita coisa que você não pode e não vai fazer pelos seus filhos. Mas você, fazendo aquilo que for possível a você, Deus cuidará do resto, se o seu propósito é o bem-estar dele e dela. E assim que pensa minha irmã, que age minha irmã, uma mulher crente, uma mulher que confia na ação providencial de Deus. O que Joquebede fez exigiu-lhe muita astúcia, muita coragem, mas essa astúcia e essa coragem estavam mescladas com fé e dependência de Deus. Moisés poderia ter sido levado rápido pelas correntezas do rio e ela nunca mais veria o seu querido bebê. Era uma situação que poderia acontecer, que fugia ao controle dela. Moisés poderia ser encontrado e morto pelos soldados que guarneciam as margens do Nilo, o rio sagrado dos egípcios. Ela não tinha como evitar isso. Mas Deus guardou Moisés, desviou dos olhos
dos soldados, afastou-os da voracidade dos crocodilos e mostrou aos olhos de Tamútia, princesa do Egito, que o viu e o adotou como seu. Muito esperta, Miriam, irmã de Moisés, que acompanhava tudo à distância, com discrição, naturalmente, viu o que aconteceu, correu e ofereceu-se para conseguir uma ama de leite para o menino. E inteligentemente foi buscar a própria mãe, a mãe de Moisés. Assim, Joquebede pôde ter o filho na sua primeira infância com ela, educar Moisés, dar a Moisés o conhecimento da palavra de Deus. Lembrem-se, nós estamos estudando o livro de Gênesis e informamos aos irmãos que a tradição era oral, a informação sobre Deus, sobre o povo de hebreu, era uma informação oral, e isso Moisés recebeu de Miriam e do seu pai Arão. E meus queridos, Joquebede educou o menino e ainda foi financeiramente recompensada para isso. É assim que Deus age. É assim que Ele age com aqueles que lhe são fiéis. Talvez haja muita interrogação aí na sua mente em relação ao futuro do seu filho, da sua filha. Faça a sua parte agora. Faça a sua parte agora. Primeiro, olhe para eles. Olhos em cima deles. Vigilância. No sentido positivo da vigilância. Cuide deles. Zele por eles. Informe a palavra de Deus a eles. Coloque a palavra de Deus no coração deles. Dê demonstração de fé. Eu estava falando há pouco sobre a EBD, o culto na igreja, dizendo que vocês precisam ensiná-los a vir. Mas você está vindo? Você está vindo? Se eles não veem exemplo nos pais, como vão gostar da igreja? Então precisamos, meus amados, fazer a nossa parte, na certeza absoluta, se você é servo e é serva de Deus. Tenha absoluta certeza que Deus também está vendo seu filho, porque ele é dele, está dentro dos propósitos dele cuidar do seu filho, da sua filha e prover para eles um futuro muito feliz. Que Deus abençoe você, querida mamãe. E, mais uma vez, parabenizo vocês, mamães, por esse dia tão especial. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por tudo quanto nesta noite podemos aprender na tua palavra e aprender com a vida de Joquebede. Te agradecemos por aquela vida e pelo exemplo de mãe que ela foi. Que possamos, ó Pai, não apenas conhecer a respeito daquela mulher zelosa, fiel, corajosa, mas também, ó Pai, possamos tirar lições para a nossa vida prática, para nos orientar na condução dos nossos filhos hoje. Abençoe as mamães da Primeira Igreja Batista da Freguesia. Porção dobrada, Senhor, da sua graça sobre elas. Abençoe as mamães que me ouvem nessa oportunidade, que elas possam, se ainda não fizeram, ter conhecimento de Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Então, que maravilha, né, queridos? Que bom termos assistido mais uma mensagem do nosso Deus, que ela encontre lugar fértil em nossos corações, que nós possamos colocá-la em prática e pedir a Deus que continue usando o nosso pastor na condução desse rebanho, que renove as tuas forças, tua saúde, a saúde da irmã Eunice, da sua família, e que Deus abençoe todas as famílias da nossa igreja,
aquelas que puderam assistir e aquelas que hoje não puderam assistir. Convidamos para o próximo domingo, para que estejamos juntos novamente. Separa esse momento, queridos. É um momento especial que a nossa igreja trabalha muito, com todo carinho mesmo, de coração, para que as nossas famílias tenham um momento especial. E não está podendo ser, como Soraya colocou lá no início do culto, como nós gostaríamos, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então, cabe a nós trabalharmos e fazermos a nossa parte, como servo dEle. Vou estar orando. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós glorificamos teu santo e poderoso nome, Senhor Deus, pela palavra, pela mensagem. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue usando a vida do pastor Jonanias. Guarda teu servo, dê sabedoria, cada dia da vida dele, como o Senhor tem dado até hoje, no passo a passo, Senhor Deus, os caminhos que ainda ele vai caminhar, que o Senhor possa estar iluminando cada dia mais, principalmente com muita saúde, Senhor Deus. Guarda a vida do teu filho e nós, como ovelhas do rebanho, que nós possamos, Pai, estar junto dele, apoiando naquilo que ele precisa, Senhor Deus, e também através das palavras, da mensagem dele, possamos aprender também cada dia mais, como nós já ouvimos o pastor Wellington no outro domingo, estamos ouvindo o pastor Jonanias, e vamos ter ainda outros irmãos que vão estar pregando a palavra para nós nesse mês de maio. Obrigado por tudo, nos leva em paz para nossas casas, assim nós oramos em nome de Jesus, amém.